Boa noite! Estamos começando o programa Cidade em Debate, transmitido pela TV Moon HD e também pelas Smart TVs Samsung e LG. Você pode acompanhar através das redes sociais da TV Moon, então pode continuar conosco ao vivo pelo Facebook, aonde tu também opina, né? Deixando a tua sugestão, tua opinião, tua crítica através dos comentários. E o mais bacana é que os teus comentários, além de engrandecer este programa, eles te permitem participar do nosso sorteio das quartas-feiras, aí onde a gente conta com o apoio do nosso baita parceiro, que é o Mestre do Frango, e nós vamos sortear ao final do programa um combo do Mestre do Frango. O vencedor vai poder retirar de segunda a quinta-feira. Antes de nós iniciarmos as nossas pautas, né, e falarmos um pouquinho sobre temas relevantes de Montenegro, eu vou perguntar aqui para vocês a nossa enquete do dia. Muitas famílias que foram atingidas pelas cheias ainda não se manifestaram, né? Eu me refiro às cheias de junho deste ano, tá, pessoal? 2025. Elas têm direito a R$2.000 cada família, né? Na sua opinião, alternativa A, as famílias não sabem desse programa do governo do estado. Alternativa B, estas famílias não estão precisando desses R$2.000. E alternativa C, essas famílias sabem e irão ainda se cadastrar. Eu acrescentaria a alternativa D, né? Teve lugares alagadiços que a água não chegou a entrar nas casas dessa vez. Então as pessoas ficam perdidas, porque sim, a água foi na rua, mas não foi na residência. Cabe direito, não cabe direito. Então até é importante existir um esclarecimento do que é público, né? Do ente público em relação a isso. Mas vamos apresentar nossa bancada desta quarta-feira, começando obviamente pela moça que adoça as nossas quartas-feiras, né? Que engrandece este bate-papo, que ilumina o anoitecer. Belks Beck, né? Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos, a bancada é querida, boa noite a todos. Vamos compartilhar as opiniões, vai ser ótimo. Que conste que os elogios são poucos, tá? A Belks é fora da curva, eu sou suspeito em... Hoje ele tá bem filósofo. Tá empolgado, né? Clóvis Domingues, né? O Clóvis ele é empresário de Montenegro, muito conhecido como Cafundó. Seja bem-vindo nesta quarta-feira. Boa noite, Lucas. Boa noite aos companheiros da mesa. Obrigado pelo convite. E boa noite às pessoas que nos veem e nos ouvem. Vamos interagir, vamos entrar no programa, vamos fazer andar, vamos cobrar de nós, vamos dizer que não está certo, está errado, mas vamos fazer. É bom trabalhar junto. Perfeito. Cumprimentar também o Eduardo Fagundes, que é professor e historiador. Já está se tornando o membro nato das quartas-feiras. Quase, né? Já 99% Ludwig. Quase. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos fazer um bom debate, né? Importante as pessoas participarem, ouvirem, discutirem, debaterem. Perfeito. E à minha direita, o João Batista Hofmeister, que é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar. Este sim, de longa data. Seja bem-vindo nesta quarta-feira, João. Obrigado, Lucas. Boa noite aos caríssimos colegas aqui da mesa. Boa noite para quem nos assiste. É fundamental a interação conosco, de qualquer forma, propondo, criticando, sugerindo, né? Mas é importante que estejam conosco participando. Muito bem. E reiterando que a participação de vocês, espectadores, também é muito importante e, de quebra, ainda participam do nosso sorteio do dia ao final do programa, que é o nosso combo do Mestre do Frango. Nós vamos começar falando sobre uma emenda parlamentar. Foi divulgado, inclusive, nas redes oficiais da Prefeitura Municipal de Montenegro, o fato de que o deputado Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, conseguiu uma emenda cujo valor supera a cifra de R$200.000 destinada para a saúde na nossa cidade, em Montenegro. Antes de nós ouvirmos os analistas, nós vamos assistir a matéria. Explica para a gente, então, o que é essa emenda que o deputado Paulo Pimenta trouxe para Montenegro. Bom dia, Júlio. É um grande prazer estar aqui na TV Mon conversando com vocês, não como apresentadora, mas como entrevistada. Já faz alguns meses que o secretário da Reconstrução, Maneco Assen, a Simone Nunes, que é a nossa presidente do PT aqui de Montenegro, e eu, solicitamos para o deputado Paulo Pimenta
uma emenda que viesse para a saúde, né? E então nós recebemos R$203 mil, né, para o MAC, que é um recurso federal para o Sistema Único de Saúde, que é repassado para os estados e municípios, mas ele tem uma característica de que custear procedimentos de maior complexidade, né, como exames, internações e tratamentos. E ele foi muito bem-vindo, inclusive para ser aplicado para a prestação de serviços no Hospital Montenegro, não é? E é isso que nós pensamos quando nós, então, fizemos esse pedido para o deputado federal, né? O Maneco Assen, a Simone e eu. Então, fomos atendidos ontem, estivemos na Prefeitura Municipal com o prefeito Zanata e entregamos a emenda. Muito bem, vocês puderam então assistir a entrevista com a Lara Lampert. Um abraço para a Lara, que inclusive apresentou durante bastante tempo e a gente espera que retorne, né? Sexta-feira. Já está retornando. Já está retornando. Já Que bacana. A Lara é uma querida. Mas nós vamos começar, obviamente, ouvindo a opinião do Eduardo Fagundes, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Então nós temos essa emenda parlamentar destinada então à saúde de Montenegro, superando a cifra de R$200 mil. Eu acho que é um valor importante, acho que nós temos que continuar buscando recursos, não é? Eu vi que é 200 mil do Pimenta, mas acho que tem outros deputados, e eu acho que a comunidade, com as suas relações, com os seus vereadores, com o prefeito, secretários, tem que estar cada vez mais buscando recurso, não é? Principalmente para a saúde, né? Agora nós discutimos aqui fora do ar a questão das gripes. Esse inverno foi um inverno complexo, foi um inverno difícil, frio, umidade. Então nós temos que reforçar o recurso, buscando recursos, seja em Brasília, seja aqui em Porto Alegre, seja as emendas federais, de Senado, de deputados. Então nós vamos ter que estar... Nesse momento é o que a Casa oferece, né? É o sistema de emendas que tem, né, que deixa boa parte do orçamento da União com deputados, senadores, e no Rio Grande do Sul com deputados estaduais. Então, enquanto esse sistema estiver em vigor, nós temos que estar buscando, né, buscando emendas. Perfeito, a opinião então do Eduardo Fagundes. Agora a gente vai ouvir o João Batista Hofmeister. Né, nós temos a questão das emendas parlamentares, né, até está no questionário aqui do programa. Na tua opinião, essa metodologia de distribuição dos recursos para os municípios através das emendas que têm que ser buscadas pela comunidade, é um sistema funcional e eficaz? Eu já registrei isso aqui, né, Lucas? O Fagundes foi bem enfático. A regra está posta, essa é a regra. Mas eu sou um crítico ferrenho dessa questão. Né? Primeiro porque só para esse ano a previsão orçamentária são 61 bilhões de reais em emendas parlamentares, né? Até 2% do valor da receita corrente líquida, né? 1,55 para os deputados e 0,45 para os senadores. Então cada deputado federal tem 37 milhões em média, cada deputado federal. E o senador, se não estou enganado aqui, é 69 milhões por ano. Tá? E nós falamos isso aqui também, né? É uma coisa meio desleal, né? Sim. Porque assim, ó, nós já temos quase 4 bi no fundo eleitoral, né? 4 bi no fundo eleitoral. Isso é uma campanha eleitoral antecipada. Porque assim, ó, se fosse um recurso, não estou falando do Pedro, do Paulo, do José, do partido A, B, C, azul, vermelho, laranja, a emenda parlamentar, né? O Eduardo falou que nós temos na Assembleia também, e nós temos aqui as emendinhas aqui na Câmara também. Eu não sei qual os valores daqui. Acho que é o mesmo percentual da receita corrente líquida, né? Então é uma forma desleal dos atuais mandatários, né? Que tem que mandar, realizarem propaganda, né? Se perpetuarem. E porque se fosse uma questão de impessoalidade, como manda a Constituição, não teria que ser a emenda do Pedro, do Paulo, do José.
É emenda, né? A emenda parlamentar. Só que veio para a saúde, do governo federal, né? E aí vejo bem as coisas, isso aí 61 bi, não tem as emendas individuais, tem emenda das bancadas estaduais, e essas duas aí são obrigatórias, tem que pagar. Né? É impositiva. É impositiva, e as de comissão que ainda dá para negociar, quer dizer, tem 3 tipos de emendas. Né? Então, assim, quando a gente fala, quem trabalhou, só o Lucas que não trabalhou em serviço público aqui, todos aqui, né? O orçamento é uma peça de ficção, tu joga lá um negócio assim, tu planeja que tu vai ter um 10 de arrecadação e tu vai ter mais ou menos 9,5 de despesa, sempre tem que despesa um pouquinho menor, né? E aí daqui a pouco tu frustra a arrecadação e aumenta a despesa, então por isso que é uma peça de ficção. Aí tu imagina esse monte de ente metendo emenda, né? Como é que fica o gerente desse negócio aí, né? Que é o cara do executivo, né? Em todos os níveis, estadual, federal e municipal. Aí mete emenda, vai lá. Claro, ele tem lá no orçamento reservado um valor, mas tudo depende da arrecadação também, né? E aí, como a gente diz, né, o Cafundé, é uma mala de louco. Né? E se tu não der, não vota o orçamento, que foi o caso E aí tem mais esse detalhe, além disso, isso é, manobra. Não vota? Claro que é manobra. Manobra. Então, eu vejo, vou continuar sendo crítico com relação a essas emendas. E aí tem 1% do valor dessas emendas que são carimbadas. Não adianta querer botar para... Como teve, 1% para a saúde, como teve das bicicletas aí, que aquela coisa... Os cavalos de ferro. Cavalo de lata. Cavalo de lata. Aquilo foi emenda. Tem dinheiro, recurso. Sim, foi emenda. Não vou dizer nem o nome do parlamentar, porque eu aposto na impessoalidade. Mas foi emenda parlamentar. Né? Então é isso. Complicado. Opinião, então, do João Batista Hofmeister. A gente segue ouvindo agora o Clóvis Domingues, Cafundó. Tua opinião? O João Batista falou com toda a propriedade e é bem verdade, né? Mas claro que também dá para também se ver um outro lado também, um pouco de positivo, porque é uma emenda que um deputado conhece a nossa região e sabe da necessidade do hospital, e aí pega e repassa. E olha, quando ele vai tudo para outros lugares, nós não vemos nada como aquela outra que era que não era obrigada a dizer, né, que era secreta. A secreta. Aquela é para matar, né? Depois mudaram o nome de emenda Pix. Aquela existe, porque está se vendo tudo o que aconteceu com ela, né? Os crimes que aconteceram no Nordeste, tem bastante, aqui no Rio Grande do Sul aqui também, né? Que foi para o lugar, mas era secreta, e os negros fizeram jeitos diferentes. O município não tem transparência muitas vezes, né? E aí pega e consegue desviar esse recurso para outros interesses que não é o interesse público. E também a questão da concorrência para uma eleição. Como é que tu vai concorrer a deputado num país que um cara tem 30 e poucos milhões para dar durante o ano e o outro não tem nada? Vai começar com um dinheirinho no bolso ali, meia dúzia de pila e fazendo pantomima na rua aí, não vai levar voto, não vai conseguir competir com esses caras. E isso é criminoso, né, Lucas? E o Lucas sabe disso, todo mundo aqui que tem envolvimento político conhece, vê o sofrimento dos candidatos muitas vezes, e aí vê esses deputados, né, em tudo que é lugar, fazendo proselitismo, não, estamos aqui, tem um dinheirinho para vocês aqui, para isso, para aquilo, e aí eles ficam famosos, né, importantes, mas com dinheiro público, dinheiro nosso, né, e em detrimento do outro candidato, que poderia ser um bom candidato também, e ser um bom legislador, que não consegue, porque não consegue ter recurso, né? Então ele não tem como acompanhar. Não, mas tem o financiamento de campanha. O financiamento de campanha nem sempre atinge nem 20%. Chega. Nem chega muitas vezes. Eu sei de candidatos na última eleição que recebeu 30 e poucos mil reais. Para fazer o quê? Muito menos do que a emenda que o deputado está trazendo para o hospital, né? Então, nós temos que mudar esses critérios. É importante,
o Estado mude isso aí para haver uma renovação. Não quero dizer que os que estão são ruins. Até para que se aplique o fator da impessoalidade, como muito bem colocou o João, porque realmente em um pleito eleitoral é desleal. Às vezes a pessoa que está buscando uma oportunidade, ela é muito mais qualificada, competente, mas ela não tem as ferramentas que hoje estão na mão de quem está no poder. De quem está no poder. Exatamente. E aí não há renovação, né? Fica os mesmos sempre. Né? Então, E a renovação ela é muito importante. se perde muito com isso aí. Muito bem, a opinião então do Cafundó. E nós vamos finalizar ouvindo a Belks Beck. Tua opinião, Belks? Bom, essa bancada é muito preparada. A opinião de todos é muito interessante e é verdade, exatamente. Essas emendas eu sou contra. Sou contra por tudo que já foi dito. É visibilidade para alguns, os mesmos, e os outros ficam remando. Agora não se pode deixar de agradecer o deputado pela emenda doada. Isso é importante, doou, isso tem mérito. Agora, eu havia falado num outro programa desse, da outra bancada, dia, sobre o peso, o custo do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário no país. É muito caro. É muito caro. É com essas coisas, assim. É o que ganham, é o que tem para fazer propaganda durante o ano, porque senão é nada mais do que uma propaganda durante o ano todo. É se mostrar na mídia, dou aqui. Até que tem umas coisas boas, ganham, mas não é de uma maneira homogênea, todos ganham. Aqui ganha, ali ganha, lá ganha. Depende muito do interesse do candidato ou do ente do poder no momento. Então, a gente agradece o deputado, porque é muito bom para a saúde, mas eu continuo achando que não devia ser assim com emendas parlamentares. Elas deviam ser distribuídas de outra maneira. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, que corrobora com a colocação da Belks e com a bancada, acredito que vai ser consoante. Já aconteceu aqui em Montenegro, eu não vou dar nome ao vereador ou à vereadora, de ser divulgado. Vereador X encaminhou 50 mil reais para a instituição tal. Para o leigo, para quem não sabe que isto é uma emenda parlamentar, quando tu lê essa informação em uma rede social, o que tu vai interpretar? João tirou do bolso dele 50 mil reais, né, para causa animal, para causa ambiental, para causa que seja. Então, assim, a forma como às vezes isso é levado a público, ela tem uma certa tendência a fazer com que as pessoas, muitas vezes desprovidas da informação, né, não por ignorância, mas porque assim, ter acesso às informações para quem hoje tem uma carga de trabalho e família e responsabilidades, assim, não é todo mundo que consegue acompanhar, não é toda audiência pública em horário comercial que vai ter a casa cheia. Então, assim, neste ponto, a gente percebe o quão isso pode influenciar as opiniões de massa. E nós estamos falando de Montenegro. Nem entrei na questão macro, Estado e União. Mas, enfim, vamos torcer que um dia isso mude e seguindo com as nossas pautas, então, mas parabenizando, obviamente, é importante pontuar aqui, 213 mil reais para a saúde de Montenegro, emenda parlamentar destinada pelo deputado Paulo Pimenta do Partido dos Trabalhadores, que vai ser muito bem-vindo. Seguindo na nossa linha política, vamos falar sobre a Secretaria de Desporto, Cultura e Turismo, que está apoiando a oficina Palhaçaria. O artista Fábio Castilhos promove no dia 6 de setembro uma oficina de palhaçaria. Para quem está nos ouvindo, ele é um palhaço. E eu estou falando no sentido figurado, tá, pessoal? Ele é um ator, dramaturgo, diretor, graduado em teatro pela UERGS, mestre em artes cênicas pela URGS e vai estar em Montenegro no dia 6 de setembro com a oficina Palhaçaria.
Nós vamos pedir para a área técnica ir colocando os cards da oficina, enquanto a gente escuta as opiniões dos nossos debatedores, dos nossos analistas. Falando em UERGS, vamos começar contigo, Belks. Né? Importância do polo, que foi a UERGS para Montenegro, tá? E sobre a sua saída, tua opinião. Peguei justo na hora da bala, né? Quer que eu comece com o Cafundó e depois te devolvo? Cafundó tá tranquilo. Cafundó, não foi proposital, né? Eu sei. A perda é imensurável. Né? O que se perdeu com a UERGS indo embora de Montenegro foi uma coisa fantástica, em todos os sentidos. A questão artística, a questão educacional, a questão de movimento da cidade, da promoção do nosso município. Nós só perdemos violentamente e não se viu movimento forte das lideranças de vereadores, de prefeito, né, de deputado eleito por aqui, tem um deputado agora em Montenegro há tempo, já há alguns anos, que se movimentasse nesse sentido de tentar manter o UERGS aqui. Né? Então, infelizmente, se perdeu em todos os sentidos. Montenegro é uma cidade de muitas coisas que já era, né? que não veio, se perdeu no tempo e o que veio se deixou embora. Então, nós perdemos também a parte da Fundarte também, a questão da televisão, né? Que nós tínhamos aberta aqui assim, geradora, né? Também não tem mais também. Então, tudo nessa área da educação, do conhecimento, né? De trazer à comunidade alguma coisa para discutir. Então, se perde muito nisso aí. Então, infelizmente, o Montenegro não tem movimentos fortes para manter essas questões funcionando a pleno. Muito bem. O Cafundó, então, trouxe a opinião em relação ao questionamento que eu fiz sobre a UERGS, né? Polo importante na formação de artistas em Montenegro, que nós perdemos, e agora sim ouvimos a opinião da Belkis. Muito obrigada pela parceria. Olha, eu acho que foi... Eu, na época, não sei se eu era muito alienada, eu trabalhava muito, eu não entendi por que foi embora. E foi uma lástima, porque a cidade tinha um movimento, uma oxigenação com uma universidade, uma faculdade aqui dentro. E muita gente, eu conheço muita gente que fez fez assim, uma especificação, uma especialidade, fez uma coisa, fez arte, plástica, muito legal. A cidade, tinha muito movimento, até nos restaurantes, nos bares de noite, no trânsito, muito legal. E é cultura, né, gente? Cultura é cultura. Porque a cultura ela vai contaminando tudo. Ela não é uma pessoa e outra pessoa. Ela é uma corrente importante. E é uma possibilidade que muita gente perdeu de fazer. E é uma lástima. Eu até hoje não sei porquê. E foi a culpa não é de ninguém que não foi me informar. Eu não me informei. Mas uma coisa súbita para mim, não é percepção. Alguém disse, o UERGS vai embora. Sabe? Duvido nada, o UERGS foi embora. E eu fiquei aqui chupando o dedo, uma lástima, eu não fiz nada para ficar. Mas eu não imaginei que fosse. Muito bem. Eduardo, a gente fala assim de movimentos que poderiam ter sido realizados, né, de forma a pressionar o ente público para que nós não tivéssemos perdido um polo tão importante quanto a UERGS. A gente sabe que esses movimentos hoje eles cada vez diminuem mais, né? Existe eu não estou querendo generalizar, pessoal, mas assim, existe uma apatia da sociedade em amplo aspecto a questões políticas. Mas tu acredita que se houvessem movimentos em relação a isso, poderia ser diferente o que nós temos de cenário atualmente? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque quando tu chega, há muitos anos, quando eu cheguei em Montenegro, no Parque Centenário tinha uma placa, Cidade das Artes. A Cidade das Artes, com a sua Fundarte histórica, com a sua UERGS, a todo vapor, com casas de estudante, com protagonismo, com cursos de graduação, com curso de pós-graduação, com um ambiente efervescente que podia aumentar os cursos, não era só os cursos da área de artes, poderia ter aumentado. Exatamente.
e de repente simplesmente se joga fora uma oportunidade. Eu acho que a UERGS foi jogada fora e se perdeu uma oportunidade para a cidade. Exatamente. Porque poderiam ter vindo outros cursos. Era um polo avançado, olha a loucura. Era um polo de uma universidade pública. Então quem defende a educação, tu perdeu uma universidade, aí quando perdeu uma escola, fechou. E ela foi embora. E aí faltou atitude. Então quando falta atitude, nesse momento, que é o que aconteceu, deveriam ter feito alguma coisa, a sociedade, os entes públicos que viram o que estava acontecendo, foram informados e nada fizeram. Então eu acho que se perdeu uma oportunidade. É possível resgatar? Daqui a pouco? Mas aí tem que dialogar com o governo do estado para voltar essa lei. Porque se a cidade ela foi das artes, ainda tem brasa, então nesse fogo ainda tem brasa, ainda tem oportunidade. Então acho que tínhamos que voltar a reforçar aqui a educação e nada melhor que uma universidade pública, uma universidade gaúcha, que é a UERGS. Muito bem. E para você, espectador, que está ouvindo esse debate, nós trouxemos a pauta UERGS a partir da oficina Palhaçaria, né, que vai ocorrer no dia 6 de setembro, e por um artista com um currículo que foi lido aqui, né, de respeito, incluindo sua formação na UERGS. Mas eu vou trazer um exemplo que eu duvido que vocês não conheçam, porque é daqui de Montenegro, que é a Bianca Leitão, a Bibi, do Estúdio Balance, que recentemente foi homenageado, né, o Estúdio Balance foi homenageado na Câmara de Vereadores pela comemoração dos seus 20 anos de atuação em Montenegro. Apresentou recentemente um espetáculo no Teatro Roberto Taide Cardona, Ministra e Gesta, um projeto social chamado Universo Atípico, que inclui pessoas com transtorno do espectro autista, né, fomenta a inclusão a partir de aulas de dança gratuitas. E aonde foi a formação da Bibi, da Bianca Leitão? Na UERGS, meus nobres companheiros de bancada. Então a gente percebe que talvez, não havendo o facilitador de ter a UERGS aqui, talvez a formação não ocorreria e talvez muitos dos exemplos positivos, de impacto positivo que o Estúdio Balance e o projeto Universo Atípico traz para Montenegro não teriam acontecido. E a gente segue então finalizando com a opinião do João Batista Hofmeister. A UERGS, ela tem a sede dela é em Porto Alegre, né? Mas ela tem vários campos, né? A ideia justamente era essa, de alcançar, por ser uma universidade estadual, de alcançar todo o território do Rio Grande do Sul, né? Então, tem cursos dirigidos para questão regional, local, né? Lá em Alegrete tem um tipo de curso, né? Tem um camp, mas uma vocação, né? Obviamente, por exemplo, lá em Cruz Alta tem um camp lá da área de pedagogia, porque tem duas universidades, né? Tem na região ali, Juí e tal, Cruz Alta, que formam professores. Você está por dentro, eles mantiveram nesses outros lugares ou não? Sim, mantiveram. Porque eles alegaram que era economicidade. Então tá lá, permanece lá. Então, então foi perda mesmo. Então, obviamente a escolha por essas, se não estou enganado, eram 4 cursos aqui: artes visuais, música, dança e teatro. Pela vocação que Montenegro tinha, justamente pela Fundarte, né? A Fundarte é uma referência. Toda a região, né? Toda a região. Bandas e... Então, e assim, ainda recentemente teve a OSPA, uns 2 anos atrás, a OSPA esteve aqui e o regente da OSPA confidenciou que ele, né, olha, tem que investir mais, tem que falar mais e fazer mais, porque eu sou aluno da Fundarte, fui aluno da Fundarte. Quer dizer, o regente da OSPA, né? E aí eu lembro que se nós formos procurar agora a UERGS pela internet, e estranhamente o site ainda permanece, UERGS Montenegro, com o endereço, o telefone, né? E mais estranho ainda, isso me causou muita estranheza, porque foi uma resolução do Conselho Universitário de número 13 de 2022 e diz o seguinte: autorizou a incorporação da unidade em Montenegro pela unidade em Porto Alegre.
de forma, olha só isso, de forma gradual, mediante transição a ser efetivada no prazo de 4 anos. Eu acho que quando saiu essa resolução, eles se mandaram. Então, assim, tinha prazo, quer dizer, essa resolução do Conselho Universitário, justamente para ver o que né, poderia se interferir nesse processo. Não, saiu a resolução, tem que fazer a transferência. Não, está lá na resolução dizendo que no prazo, leva um curso, tipo assim, vamos negociar, leva um curso, né? A alegação que era, pelo menos chegou na informação de que havia problemas com relação de pessoal que residia em Porto Alegre. Ora, mas quantos residem aqui e trabalham em Porto Alegre? Não, e mais. Quando um servidor faz concurso em alguma localidade, ele sabe que ele pode ser trocado de lugar. Ele tem que ficar naquele lugar lá. Exatamente. Entendeu? Eu sou transferido da Brigada transferido para Passo Fundo, eu não posso ficar morando em Porto Alegre, eu tenho que residir em Passo Fundo. Isso. Tá? Então dessas coisas assim, o Cafundó foi assim, não teve movimento, não teve esforço, não teve o mínimo para que isso permanecesse. E sei lá, e negociar. Eu vou providenciar um prédio, sei lá, o que vocês estão precisando? Vocês precisam, deslocamento. Eu coloco uma van. Sei lá, uma coisa assim, eu arranjo uma parceria, a gente faz um convênio com o Estado, a gente fornece algumas casas. A gente fornece o transporte. Pronto. O Estado tem casas aí também. Também tem. Então, assim, não teve nenhum movimento, nenhum interesse. Lamentável. Olha, uma falta de visão de quem no momento tinha algum poder. É falta de visão. E o Estado tem isso, né? Nós vamos olhar, uma das maiores universidades do país é a USP. Sim. Ela é estadual. É verdade. Aí no Rio Grande do Sul nós queremos destruir a UERGS, porque ela é estadual. É um absurdo. Muito bem, meus amigos. Então falamos sobre a perda da UERGS a partir da pauta onde destacamos aí no dia 6 de setembro a oficina Palhaçaria que vai acontecer em Montenegro. Vamos ler aqui os comentários, né? O Márcio Kunz deseja boa noite a todos, vota na enquete alternativa A. A Rose Barros deseja boa noite, Bruna Boss, Leonir Ávila, a Suzana Souza. Temos aqui também a participação do Alcino Duarte. Boa noite, Lucas, e aos demais debatedores da bancada. Um abração a todos. Rubismar Domingues. Boa noite, moro na Germano Inc. Rua Natal. Rubismar, grande abraço, Rubismar, para ti e para a Dona Yara. Júlia Cacelli, Angelita Martins, João Batista Francisco, Muriel Schmidthaus da Silva, Gladir da Silva, Nelly Vargas, Marilise Schmidthaus da Silva, Zeca Cardoso, todos desejando uma boa noite para nós. E o Márcio cita que travou. Avisa caso já tenha retornado. Espero que sim. Já retornou. Muito bem. Bom, só aqui entrou para mim aqui, Elisa Barbosa, lá de Cruz Alta, também nos assiste aqui. Um grande abraço para a Elisa de Cruz Alta. Olha só, estamos expandindo territórios intermunicipal esse programa aqui já, né? Que sai interestadual e um dia... Já estou indo longe, né? Universal. Na verdade, mas virou uma igreja, eu sou universal. Muitas vezes tem entrado no programa que assim, lá do Miami, lá o Jefferson. Sim, verdade. Dias atrás o nosso decano estava lá em Évora, lá em Portugal, de Évora nos assistiu. Exatamente. Muito bem. Seguindo com as nossas pautas e ainda em âmbito político, nós vamos falar sobre uma proposição do vereador Thales Ferreira, do Podemos, que tem como intenção, né, destinar o duodécimo da Câmara de Vereadores para que ele seja utilizado em âmbito, né, com o objetivo de diminuir, reduzir a fila de pessoas que espera por cirurgias, né? Hoje nós temos mais de 150 pessoas esperando por um procedimento cirúrgico. E algumas destas, e isso é lamentável a gente falar aqui, mas é uma realidade, algumas destas há mais de 10 anos, pessoal. Então assim, não é 2, 3, 5, são mais de 10 anos esperando por um procedimento cirúrgico. Nós estamos falando de saúde.
Antes de pegarmos aqui as opiniões dos analistas, vamos assistir a matéria e a opinião do vereador Thales Ferreira. A reportagem da TV Mon conversa com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Montenegro, Thales Ferreira, que nos fala sobre a sua proposta da utilização do 12º da Câmara para a utilização da compra de cirurgias para a população montenegrina. O senhor poderia colocar para a gente, então, essa proposta? Sim, na última sessão da Câmara de Vereadores, diante dos fatos que a gente tem presenciado diariamente aqui na nossa cidade de Montenegro, de muitas pessoas numa fila interminável de espera para fazer cirurgias junto ao governo do estado, e essa fila a gente vê que só aumenta porque o governo do estado não está dando conta dessa situação. Nós então fizemos uma proposta junto com os demais vereadores para que a gente utilizasse o 12º da Câmara de Vereadores. O que é o 12º para as pessoas que estão nos acompanhando entender? O 12º é aquele dinheiro que sobra no final do ano das economias da Câmara de Vereadores. Esse dinheiro nós iríamos encaminhar então para o governo municipal, para que o governo municipal compre cirurgias, compre do Hospital Montenegro, compre dos hospitais que possam, né, fazer esse serviço para diminuir essa fila, para que essas pessoas que precisam de cirurgias na nossa cidade, que estão numa fila de espera interminável, algumas há meses esperando, outras há muitos anos esperando com dor, que possa ser feito então essas cirurgias pelo governo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, com esse dinheiro que nós estamos encaminhando para a Prefeitura Municipal de Montenegro. Esta é a proposta para que a gente possa ajudar os nossos montenegrinos e principalmente diminuir a fila de espera que aumenta cada vez mais. A proposta também inclui a participação dos demais vereadores também, colocando, sabe, parte da verba deles junto nessa proposta. Exatamente. Nós temos as emendas impositivas também aqui na Câmara de Vereadores, que em outubro abre cada gabinete de cada vereador, tem uma emenda impositiva para a saúde. E a proposta é que todos nós, então, possamos ajudar com as emendas impositivas. Além do 12º, a emenda impositiva de cada vereador, para que a gente possa também encaminhar para as cirurgias. Então, a gente está conversando nesse sentido para alinhar, junto com os demais vereadores, o 12º e as emendas impositivas. Essa é a proposta que nós já estamos trabalhando junto com o governo municipal para tentar alinhar, para que o mais rápido possível a gente possa fazer essa ação para melhorar a vida dos nossos montenegrinos. Estou pensando nisso. Muito bem, estamos de volta depois de assistir a matéria e ouvir então ali a indicação, a opinião do vereador Thales Ferreira quanto ao encaminhamento, a destinação do 12º da Câmara de Vereadores para suprir esta demanda que é imensa, mais de 150 pessoas que aguardam procedimentos cirúrgicos, incluindo casos aí que superam anos de espera. E a gente vai iniciar agora ouvindo a Belks, né, que é da área da saúde e vai poder nos trazer aí com know-how a opinião. Como é que tu analisa essa medida, né, essa sugestão do vereador Thales Ferreira? Olha, eu não posso dizer que é mal. Eu tenho uma maneira de pensar sobre... não quero colocar mal, mas é um estrelismo, assim, sabe? E eu tenho uma maneira de pensar, mas se ajudar, pelo menos os que não morreram até lá, vão ganhar o dinheiro. Porque vai morrer muita gente até lá. Sim. Porque por falta de fila médico. Né? A fila vai terminando mesmo que morrem, né? É assim. Se conseguirem dar, e se for um valor importante, é importante isso. Eu não quero ser muito crítica. Mas eu não gosto tanto de estrelismo, sabe? Mas é uma boa atitude. Muito bem, a opinião então da Belks. Agora a gente roda a opinião para o João Batista Hoffmeister. Para que a gente possa entender, o pessoal ser mais compreensível a questão, o 12º são recursos, né, quer dizer, 12º, que a Câmara de Vereadores recebe mensalmente, né, e aí são 12 fatias, né,
de valores orçamentários, de dotação orçamentária dele. Normalmente, via de regra, a sobra, entre aspas, né, sobra desse recurso, e esses recursos são devolvidos ao executivo, né? Porque o dinheiro é um só, né? Não tem, então é um só, né? E o dinheiro não é público, o dinheiro é dos contribuintes, então ele volta, né? A proposta do presidente da Câmara é no sentido de que ele volte com esse carimbamento, né? Você volta carimbado. De doação. Volta carimbado, vai voltar. Eu não sei como faria, como ele, né? Isso não está claro como é que seria operacionalizado isso, né? Até porque a questão do duodécimo é no final do exercício, né? Não, mas pode no meio. Pode já no meio, já pode em parcelas. Já parcelando. Interessante, pode fazer isso. Mas eu digo assim, a questão de fazer a contratação de serviços, né? A prefeitura teria que ver como é que ela vai fazer isso, se as cirurgias, ela poderia contratar as cirurgias através do SUS, que o SUS tem as especificidades que são do Estado, média, alta complexidade, né? Mas é importante relatar que também assim, o governo federal, tá, iniciou há pouco, né, o Mais Especialidades, né, e também zerar as filas. Faz tempo, faz muitos anos, décadas. Comprando em nosocomios, em hospitais privados, esse serviço. O hospital privado, ele tem débitos, ele tem que recolher tributos, né? Tributos. Então, faz a contrapartida. Desconta. Vai fazer a cirurgia lá, né? E tu não precisa recolher os 5 mil, 10 mil, 20 mil que tu precisava recolher. Está andando isso. Tem aqui no Rio Grande do Sul, em especial, o Hospital Moinhos de Vento está com esse projeto junto ao Ministério da Saúde, né, e está andando, e vai andar. Em outros estados também, o Moinhos de Vento tem Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, e vai andar, né. Eu acho, a meu ver, já é uma... É uma coisa boa. Não digo que seja um plágio, né, mas é o que está propondo a Câmara de Vereadores, né, usar esse recurso para agilizar as cirurgias. Também é importante a gente dizer essas notícias na área da saúde, né? O próprio CREMERS e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul referenciaram de forma muito positiva o que o governo do estado fez agora também, né? Essa área da saúde. A tabela do SUS, o governo do estado vai um completivo, né? Vai completar o que falta. Olha, a tabela é 6, mas nos falta mais 4. Aí o governo do estado vai dar os outros 4 para fechar o 10. Né? Porque Isso, tem que ter uma correção na tabela, é ridícula. É ridícula a tabela, né? Então isso é interessante, existem alternativas, né? Basta a gestão, tem que ir atrás, tem que buscar. Porque agora sim, né? Tem que respeitar o profissional médico. E o técnico também. Tem que respeitar, eles ganham muito pouco pelo trabalho que prestam. Sim. Gente, são pessoas que se formaram e elas trabalham, não é para assim, que benemérito, não, trabalham para ganhar vida. Eles fizeram por isto. E a tabela, eu sei que eu trabalhei a vida inteira nisso, a tabela é ridícula. É uma vergonha receber aquilo. A gente fazia aquilo. E esse caso, eu acho que as AIHs, que são as autorizações de internação hospitalares, elas são eletivas e de emergência. As eletivas são aquelas tantas, mas tem que guardar uma reserva para as de emergência. E elas vêm certa contadinha em ordem, não pode nem rasurar. Elas vêm certinho. E a gente é responsável por isso. Tem que ser preenchida nos hospitais, tanto os de fora quanto os daqui. Tem tudo, as cotas direitinho. E é uma luta, é uma briga. Deus o livre, falta uma, sabe? Então isso é muito sério. Eu acho que dá para comprar. Outro exemplo é Porto Alegre. Porto Alegre zerou as filas em 2 especialidades, que é oftalmo e cardiologia. Não, mas isso é uma maravilha. Zerou, não tem...
chegou, marcou, vai fazer. Não tem... Coisa mais simples e rápida, mas, né? mas rápido, tem que zerar, não pode ficar esperando. Isso foi o município. Município. Esse é o caso. Entendeu? O município tem que ir né? atrás, tem que buscar, né? É a força do município, É a força do município. do alcaide. Que nem. Do alcaide. É isso aí. Muito bem, agora a gente então vai ouvir o Eduardo Fagundes, sua opinião em relação a essa proposição, né, para quem está chegando agora, pessoal, a gente está falando do 12º da Câmara de Vereadores, que por sugestão do vereador Thales Ferreira, do Podemos, o objetivo é encaminhar este recurso para que diminua a fila de espera para procedimentos cirúrgicos, que em Montenegro supera a casa de 150 pessoas aguardando, incluindo situações de muitos anos de espera, como um exemplo que o vereador trouxe de uma pessoa ali que tem mais de 10 anos aguardando um procedimento. Eu acho que há uma sobra de recursos da Câmara, né? A Câmara tem que devolver esse recurso para o ente público, é um orçamento só, vamos lembrar a população. É um orçamento, tem a parte da Câmara, a parte do Poder Executivo. E aí talvez seja uma boa alternativa, né, para a gente ter esse recurso nesse momento. Só sempre respeitando a questão constitucional dos 25% que tem que investir na educação e os 15% da saúde. Então, o recurso pode voltar, não tem problema nenhum. Mas daí também tem essas questões contábeis e jurídicas que tem que tomar bastante atenção. Muito bem. E o município tem superávit. Né? É incompreensível, tem gente Tem esperando. uma reforma por vir, uma reforma tributária que tem que ver o que vai acontecer. Mas mesmo assim, já tem superávit há uns 3, 4 anos, sobrando dinheiro e tem gente na fila. Não. Vai ter que investir. Daí não dá. Saúde, pelo amor de Deus. É que as pessoas estão morrendo, né? Daí vai aliviando a conta. Que horror, que horror. É uma brincadeira também. É uma brincadeira, mas A é uma gente realidade, sabe. né, gente? Não, porque é capaz de depois pegarem o teu recorte da fala, né, hoje em dia. Não. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e assim que nós retornarmos a gente segue com a opinião do Cafundó. Fiquem com a gente, minutinhos estamos de volta. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora.
você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmb, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Debate, transmitido pela TV Mon HD, canal 6 da NET TV e também pelas Smart TVs Samsung e LG. Pessoal, lembrando que nesse segundo bloco nós vamos ter ao final do programa o sorteio do nosso patrocinador das quartas-feiras, que é o Mestre do Frango, e a gente vai sortear um combo do Mestre do Frango. E assim, não é um combo, é o combo do Mestre do Frango. E para participar, basta interagir conosco. Deixa o teu comentário, tua sugestão, tua opinião, tua crítica, tua reclamação, teu elogio, vai ser muito bem-vindo. Antes de nós mudarmos a pauta, a gente vai finalizar a pauta anterior, que nós falávamos sobre a possibilidade de a Câmara de Vereadores destinar o 10º com a intenção de ser utilizado para a compra de procedimentos cirúrgicos. E aí, reduzir um pouco o número da fila de pessoas que aguardam por procedimentos cirúrgicos na nossa cidade. E eu vou pegar a opinião, então, do Cafundó, para a gente poder finalizar este assunto. O 10º da Câmara é o mesmo a emenda do deputado. Ele indica para onde deve ir esse recurso que sobra na Câmara. E a intenção, claro, os vereadores, cada um vai ter o seu interesse. O Thales falou ali que gostaria que fosse o hospital. De repente ele só consegue a dele se conseguir. Porque ainda o executivo passa pelo executivo. Ele pode fazer a indicação e o executivo não é obrigado a seguir. Ele pode pegar e fazer outra direção. Claro que ele vai se dispor com o vereador, mas ele pode fazer a direção que ele quiser. Infelizmente, para nós em Montenegro, se fala muitas vezes que a saúde está muito boa. E a gente sabe que não está. Infelizmente não está. A população está sofrendo. Exames. E aí eles mesmos se entregaram, dizendo que tem um cidadão esperando há 10 anos. Mas imagine 10 anos para um cidadão de 70 anos. 10 anos já foi, já era, já dançou. Ou então não estava doente. Uma coisa ou outra. Então não tem lógica nenhuma. O que precisa na saúde é ser imediato, ser rápido. E esses tempos ainda, agora, 2 semanas atrás ou 3, no jornal lá de Capela, que o jornal do nosso Chapa Branca aqui não bota, né? Não aparece, mas o de Capela ali, o tal de Estação, um jornalzinho muito bom. O prefeito deu uma entrevista onde ele colocou que ele comprou 9 ambulâncias para melhorar a saúde no Montenegro. Aí o que nós queremos, tio? O que a população quer? 10 ambulâncias para andar rodando por aí pelo Rio Grande. Eu acho que foi aquelas caminhonetes que ela comprou, aquelas espinhas, aquelas... O tamanho não me interessa. Só quero dizer que não é o que nós queremos. Não. Queríamos que investisse o dinheiro no melhor hospital da região, que é o Hospital HN. O nosso hospital. E ele não investe, tchê, com toda a condição de ter de investir. Então, se unem então, os vereadores, com a anuência desses vereadores, que quer dar a parcela que eles têm ali direito, ali, que deve ser uns 3 milhões de reais, todos eles unidos, podem comprar uma móvel para o hospital, tem que fazer uma infinidade de melhorias e também resolver a questão do berçário lá que está parado, que é 300 mil reais, 200 e poucos mil reais, é tudo dinheirinho. Mas eles não botam, mas botam dinheiro em tudo que é porcaria, inclusive 9 ambulâncias
para carregar as pessoas para outros lugares, para o pessoal sofrer de manhã, se levantar lá, depois largo lá, vamos buscar lá 1h da tarde, 2 horas, volta, aí vai outra ambulância para buscar os outros. Tudo um rolo, uma safadeza, uma sacanagem com quem está doente, porque te imagina doente, não te imagina ação, te imagina doente, debilitado, e ter que andar por aí de ambulância para tudo que é lado, fazendo exames, que não chega à conclusão nunca do efetivo que tem que fazer, que é uma cirurgia, um serviço mais complexo, que não sai. Então, que invista sim, vereadores que invistam, mas façam também um mutirão junto ao prefeito, que tem um município pujante em matéria de recursos, né, tem em torno de 400 e poucos milhões, e a gente vê que fazem investimentos loucos num monte de coisa, aluguéis e tudo que é coisa por aí, né, que está gastando um monte de dinheiro, entende? Está ali o palácio ali, ninguém saiu, ele saiu, foi lá para cima, gastou um caminhão de dinheiro lá em cima, mais de 1 milhão de melhorias, no prédio de outros, pagando aluguel sem parar. Então isso é ruim para nós, é ruim para o cidadão, nós estamos perdendo, a população está perdendo, a população pobre está perdendo, o médico está perdendo e o rico também perde, porque o pobre vai pedir dinheiro para ele emprestado. Cafundó, uma contribuição aqui, o superávit de 2024, 31 milhões e 800 mil reais. Podia ter ajudado o hospital. Então, você teve superávit, quer dizer que ele não conseguiu investir todo o dinheiro em festa como ele investiu, né, em outras coisas. Então sobrou ainda superávit para fazer. Poderia usar 10 milhões ou 12, fazer uma combinação de força. Não. Toda a população ficaria do lado dele. Eu duvido que alguém ia ser contrário, que ele investisse 10, 12, 15 milhões no hospital e seguisse o dinheiro, controlasse o dinheiro, botasse um auditor lá, controlar esse dinheiro dele, que eu digo que é nosso, do cidadão, que acompanhasse esse dinheiro aonde ia ser descarregado lá dentro do hospital e as melhorias que traria para o hospital. Todo mundo ia concordar, a população toda, mas eles não fazem. Eles querem ser ruim, querem ser sacana. E eu não vejo grandes coisas também no projeto do vereador. Por esse mesmo motivo, né? Porque o duodécimo dele é 300 mil. É capaz, nem os 300 mil dele ele vai querer botar todo. Vai querer botar, fazer proselitismo lá, passar para mais um, para mais outro. Entende? Então, mas mesmo que botasse, bote mais dinheiro, melhore. Não compre só ambulância, não precisamos de tanta ambulância. Nós temos uma estrutura que era de primeira. Foi sempre o hospital de Montenegro. Antigamente não tinha ambulância, tio. Eu nasci em 47 no Hospital Montenegro, no HM. Não tinha ambulância, não tinha nada, não existia, nem existia ambulância, só existia no Exército. Recente as saídas da ambulância. Começou na Segunda Guerra Mundial, as ambulâncias a rodar para valer e funcionar. Então antes eram os médicos, os clínicos geral, faziam cirurgias, trabalhavam o cidadão, e as pessoas não morriam tão fácil, não, mas pelo menos eram atendidas. Então, façam diferente, tia. Tenta fazer diferente, tenta avançar. Os 10 vereadores, tem 5 mulheres lá. 5 mulheres que poderiam pedir um mamógrafo, como se comprar um mamógrafo, o dinheiro delas, desse elas não compram, não querem, nem elas não se interessam, ainda querem continuar se perpetuando no poder. Muito triste. Opinião então do Cafundó, e a gente finaliza a pauta sobre a possibilidade de utilizar o duodécimo da Câmara de Vereadores para a compra de procedimentos cirúrgicos. Agora a gente vai falar sobre a pauta, sobre a enquete do dia, na verdade, que refere-se ao direito de cada família que foi atingida pelas cheias de junho deste ano, tá pessoal? Junho de 2025. Ela tem direito a receber, né, do governo do estado R$2.000, tá? E se percebe que o volume de cadastros é muito pequeno, né? E inclusive na enquete nós trouxemos para vocês, né, as opções, né, que talvez essas pessoas não saibam desse direito ainda. Inclusive, antes de começar o programa, eu falei com a minha mãe, né, que mora. Eu falei, mãe, tu sabia? Ela não. Então já é um termômetro, porque a mãe mora na última rua do bairro ferroviário, que é a primeira a pegar água, a última a descer. E ela continua lá? Sim, teimosa, né? Então, assim. Então, assim,
O que pode estar acontecendo? Essas famílias elas não sabem que esse programa do governo do estado existe, né? Ou elas não estão precisando do valor, o que eu acho muito difícil de realmente ser, ou talvez elas irão ainda se cadastrar, que são as alternativas da nossa enquete. E a gente vai discutir isso agora com a nossa mesa de analistas. Primeiro, e eu vou começar contigo, Hofmeister, né? Era de teu conhecimento que havia um recurso disponível para esta enchente de junho de 2025? Não, sabia? Nem sabia. Eu fiquei sabendo essa semana. A Belks quer, como é que é a bobada da enchente? Bobadinha da enchente. Eu fiquei sabendo essa semana. Ficou sabendo esta semana. Na aula de pintura. Daí ainda nós estamos finalizando quase agosto, em junho. E ela me disse, tu viu aqui, Belks, olha aqui, ó, não sei o quê, e leu a lei. Mas, Mara, é do ano de 2025, é essas duas que tiveram pequenas aqui. Sim. Não é aquela anterior. Não é grande. Essas nem todas as casas pegaram enchente. É só aquelas que pegaram mesmo. Não dá para eu que... Agora chegar a dizer, eu também quero. Não então, pode. Lucas, então houve uma falha na comunicação, na informação das pessoas, né, que poderiam reivindicar e receber esse recurso, né, porque certamente esse é um recurso sempre bem-vindo, por mais que não tenha afetado, mas afeta de alguma forma de não poder ir trabalhar, de não, né, e assim por diante. Então, acredito que não se publicizou suficientemente para alcançar essa informação a todos que sofreram com esse gravame aí. Mas então, assim, é importante que se ainda há possibilidade de se buscar esse recurso, de alcançar para essas pessoas. Divulgar, né? A não ser que o pessoal não queira também trabalhar, né? Porque, na realidade, isso demanda, né? Demanda uma série de movimentos por conta do serviço público, né? De fazer cadastramento, de fazer checagem, assim por diante. Em que pese a Câmara de Vereadores autorizou uma contratação de mais 8 cadastradores do CAD único, para fazer cadastro no CAD único. 8, né? E até um parênteses, amanhã tem votações importantes na Câmara, o projeto aquele dos 200 e poucos para a Secretaria de Educação, e um projeto importantíssimo que está passando batido, que ainda vai ter muito reflexo. Estou acompanhando agora da Câmara, que tem uma possibilidade de, toda vez que movimentar o processo, eu sou informado por e-mail, né? Que é mudança no Código de Posturas no município. Atinge bastante. Vai mexer bastante, eu acho que vai ter uns gritos aí. Mas eu acho que é interessante e é bom. Muito bem. Opinião então do João Batista Hofmeister. Belks, né? Comentou que ficaste sabendo algumas semanas ou esta semana? Esta semana. E assim, ó, mas de que forma chegou até ti? Através de alguma divulgação de um canal oficial do ente público? Assim, na internet. Aí a minha colega de aula disse, Belks, tu viu isso aqui? Que a Rose também, minha outra colega de aula, ela mora mais perto lá. E daí, minha casa só teve água aquela vez. E daí ela leu e eu disse, mas percebeu que não é de 2024, é de 2025. São essas duas, teve uma semana que teve uma semana que teve outra. Mas enchentezinha, né? Que, graças a Deus, que foram mas teve muita gente que teve água no pátio até dentro de casa, quem mora muito perto. Essa gente merece atenção. Agora, não vem uma coisa clara, por exemplo, onde se cadastrar? Através de que vínculo, de que meio, não é? Porque, assim, largar uma notícia no ar, assim, tem gente que não tem acesso à internet, tem gente que não sabe lidar com a internet, tem gente que, sabe, depende de alguém falar para ela o que aconteceu. A Prefeitura Municipal não divulgou isso. Eu não vi. Também não quer dizer que não tenha divulgado porque eu não vi. Mas eu sou um pouco atenta, não totalmente atenta. Eu deveria ser mais atenta, eu deveria não cozinhar, nem lavar roupa e ficar só ligada ali para saber tudo que ela fala, né? Talvez eu não tenha essa condição, mas eu acho que faltou comunicação. E tem muita gente que não sabe.
Se soubesse, eu ia procurar, porque é importante. Qualquer coisinha que tu perca dentro de casa é importante. Ainda mais se tu ganha salário mínimo, se tu perder um colchão, tu tá frito. Muito bem, opinião entendo aberta. E da mesma forma que nós sabemos que a importância de estender apoio em um momento como esse, a gente sabe que também faz falta quando se há o cadastramento indevido. E aí nós chegamos a uma situação, e eu vou citar o bairro industrial como exemplo, onde o índice de desocupação de imóveis após as enchentes de maio de 2024, ele é muito grande. Inúmeros imóveis do bairro industrial estão desocupados, inclusive saiu na mídia, né, veiculado no jornal IBA, acredito, matéria sobre a ocupação indevida por usuários de drogas. E me traz uma preocupação, assim, de que forma vão ser feitos, né, as verificações, as auditorias sobre esses cadastros, porque podem acontecer cadastros de imóveis desocupados, que na hora que se cadastra esse imóvel, ele vai estar como não, ele é de zona de alagamento, mas que não mora mais ninguém lá. Ele vai estar dentro de uma mancha, deve ter uma mancha, o satélite e as réguas, e todos os imóveis naquela, deve ter um cadastro do município, né? E aí do cadastro é o imóvel, né? Agora está dizendo quem se moram, se reside ou não. O objetivo do recurso é alcançar... É o apoiar a pessoa, a família não o residente, exatamente. É alcançar o João, a Maria, o José, e muitas vezes falta para quem precisa, porque tem gente que está indevidamente utilizando de uma possibilidade para obter vantagem. Do endereço. Exato. Do endereço, né? Então acho que tem que tomar, não sei se eles vão fazer algum tipo de cadastro, se é do CadÚnico ou se é outra equipe que vai estar batendo porta em porta, vendo as famílias. Então tem que se tomar todas as medidas, mas o mais importante é esse recurso chegar na mão das pessoas que foram atingidas. Esse acho que é o objetivo. E o ente público tem que fazer isso aí acontecer. Usar todos os meios possíveis para ter tranquilidade, transparência, mas tem que ir atrás das pessoas. Exatamente. Então é muito simples. Tem que fazer uma ação política e nós temos que entregar esse recurso, que é um recurso público também, para as famílias que foram afetadas. Muito bem. Opinião então do Eduardo Fagundes e me causa assim essa preocupação, né, de como vai ser. Porque assim, quando eu penso, Cafundó, que vai partir do ente público esse ato fiscalizatório, eu já... isso eu preciso melhorar, tá, pessoal? Me deu medo. Me dá um desânimo, sabe? E o Cafundó é uma pessoa que vai poder falar com que know-how também, porque tu morava até pouco tempo, a 2024 chegou, tu ainda residia. Sim. Mudou no Poço. Eu fui para casa da minha filha, né? Trocamos de casa, mas lá na dela também foi. Então não deu. Foi um pouquinho, mas foi. Não teve escapatória, então. Não teve escapatória, mas eu não fugi da enchente. Sim. Eu sempre digo, quem está dentro da enchente, e eu comprei o terreno, fiz a minha casa, eu tinha casa em outro lugar e tudo, mas eu comprei ali, especificamente ali, junto à Evangélica, na esquina, onde está o Sinodal, onde está o Rigonga, né? Tem uma infinidade de pessoal que mora ali assim, tá a Brigada Militar lá embaixo. E eu fiz dentro dos parâmetros normais para as enchentes todas que tiveram. Eu tive 38 anos morando ali, e a minha filha está morando agora, e nunca deu nenhuma enchente que entrasse nas lojas, nunca. Tinha enchente. Eu ia lá, ficava olhando a enchente lá debaixo, lá do último degrau da minha escada, eu pegava um anzolzinho para debaixo da pescando, ficava curtindo a enchente, todas as enchentes, 38 anos. Exatamente. Aí veio aquela de novembro, Que horror. que já deu uma assustada, né, que eu nunca tinha imaginado. De novembro. E depois veio a de abril, maio, né? Maio. No ano seguinte, que foi 1,40 m a mais. Aí terminou com as nossas condições. Mas voltando ao mais importante. E muito estranho que isso é um recurso estadual. Mas deve estar dentro do fundo aqui. Hã? Deve estar dentro do fundo aqui, bilionários aqui. Não, mas todo dia o ente público, como tu falou, municipal, deveria correr para buscar tudo que pudesse para dar para essa população. Tem dinheiro lá. Eles deveriam fazer isso aí, não tinha que ser, porque isso aí é vontade de não trabalhar, só pode, não tem outra explicação.
Porque se tivesse vontade de trabalhar, eles saber que tem, a população está ávida por recursos, nós temos 70% da população endividada, no cartão e em tudo que é lugar, então esse dinheirinho vinha super bem para pagar luz e água, sem amigos da gente, que nem a luz não consegue pagar. Então é um meio de resolver, e esse dinheiro então ia ajudar muita gente, como tu disseste, que estão dentro da enchente, mesmo que essas duas enchentes não entrou nem na esquina, não chegou na minha casa. Não chegou nem, não chegou nem no colégio. Lugar nenhum, mas alguns lugares sim. Chegou. Na industrial. Na mancha que o Eduardo falou, na mancha. Então, deixa eu te ajudar com o fundo, viu? Tá em 4 bilhões 547 milhões 914 mil 293 reais. É uma bola de neve. É uma bola de E aí neve. o município não se movimenta. Tem que buscar. Tem que buscar. E, infelizmente, a população tem que cobrar. Saber que tem um dinheirinho, 2 mil e poucos Olha, reais para cada um que pegou enchente. Que busquem Rapidamente logo, cobrar deles. do contrário, pode ter um Adaptação. final parecido com o que aconteceu ali com o INSS. Me preocupa ver tanto dinheiro público parado. Bom, falamos então, pessoal, sobre a questão das enchentes, né? Que as famílias em situação de vulnerabilidade que foram atingidas pelas cheias deste ano, 2025, durante o mês de junho, elas podem recorrer ao governo do estado, governo estadual, tá, pessoal? Para receber R$2.000 de recursos. E nós vamos finalizar então a nossa pauta falando sobre o projeto Poesia em Movimento. Mas antes, quando eu falo projeto, eu já lembro do projeto Tampinha Solidária. Quarta passada eu convidei aqui para o pessoal participar da ação, que é o projeto Tampinha Solidária, em parceria com a Montepel Inteligência Ambiental e a EMEI Esperança, né, que é a Escola Municipal de Educação Infantil, iriam realizar, e realizamos, no sábado. Pensa num sábado chuvoso. Mas o que é mais legal, e eu vou começar a organizar os calendários do Tampinha para dia de chuva, que toda ação que chove, a nossa arrecadação é melhor. Sabe? Um caso, ser estudado. Nós tivemos, vou dar um exemplo para você, tá, pessoal? 5 de julho nós estivemos no Steigleder, né? Fizemos uma ação conjunta, doar parte da arrecadação para o CPM da Steigleder, investir em aquisição de bancos e mesas para jogos de tabuleiro, xadrez e dama para os alunos, e parte para as causas sociais que a gente apoia, né? Pessoas tratando comorbidades. E agora, 23 de agosto, nós tivemos na Esperança e a nossa arrecadação foi maior. Então, assim, eu cheguei lá e falei, olhei o tempo, assim, vamos cumprir tabela. Deixar chuva. Né? Mas eu quero agradecer quem foi abaixo de chuva. Não era pouca chuva, era bastante chuva. Sim, sábado foi bem chuvoso. Sabe? Isso é muito importante registrar aqui, porque mostra o quão empenhados, quão engajadas estão as pessoas em participar. Mas vamos falar então sobre o Poesia em Movimento, da Biblioteca Hélio Alves de Oliveira, que recebeu 484 trabalhos. Destes, 350 são de alunos do ensino fundamental, 121 são do ensino médio, 4 são da comunidade em geral e 9 são de escritores. As melhores poesias, elas irão ser expostas nos ônibus, né, da Vinça. Agora eu gostaria de trazer para vocês o significado mas eu não desconheço. Viação Montenegro S.A. Isto? Aí, ó, nada como ter o Hofmeister nessa bancada. Essa bancada é privilegiada. Seleta. Olha que seleta. E não é seleta de legumes, tá? É seleta. Mas seria bom de legumes. Mas então vamos ouvir os nossos analistas, começando por ti, João, que trouxe a nomenclatura aqui da Vinça, né? 484 trabalhos, nós vamos falar de poesia, vamos expor a poesia, né, em espaços públicos e itinerantes. Tua opinião? Isso é uma atividade que há bastante tempo atrás em Porto Alegre foi realizada, né? E no início era só nos ônibus da Carris, que era empresa pública, né? Mas depois se espalhou para todos os ônibus, né? E certamente eles vão ter esse cuidado, porque tu tem que colocar em todo ônibus, e aí colocar de que forma, né? Forma que tu não pode ser textos extensos, né? Porque é em movimento, né? Porque, afinal de contas tu tá entrando no ônibus,
senta um pouco e já está saindo. Quando consegue sentar. Quando consegue sentar. E até mesmo nessas questões, quando vai em pé, tu tem que colocar em alguma parte também, repetir o poema ali dentro do ônibus, né? Alguma parte que tu consiga, faça a leitura em pé, né? Mas é importante, que bom que houve a adesão e a participação, né? E eu até fico uma sugestão assim que se faça com temáticas, né? Poesias especificamente com temas, né? Escolha de um tema, né? E que seja assim cíclico, né? A gente pode fazer isso. E uma sugestão é que primeiro se fale sobre trânsito, né? Porque é um tema que realmente me agrada muito e que eu acho que já voltei a residir quase 8 anos em Montenegro e até agora nenhuma campanha de trânsito foi feita em Montenegro. Se tu me permite uma parte... Sequer temos agentes de trânsito. Cumprimentar o vereador Thiago Maratá, que teve coragem de abordar a questão sobre os veículos elétricos. Eu vi. E assim, me deu uma pena dele, porque a sociedade ela julga muito rápido. Estavam crucificando o cara no Facebook, porque só que é preciso legislar sobre isso. Enquanto não se legislar sobre isso, outra hora vai acontecer um sinistro. O Lucas, esses veículos elétricos de 2 rodas aí é uma excrescência, uma aberração, tá? Uma aberração. Porque o condutor não usa equipamento de proteção, não tem iluminação, não tem não tem sinalização nenhuma. É isso. E não faz ruído. Essa colocação do João é importante, porque depois pega um recorte e vão dizer, o coordenador do Tampinha Solidária é contra o transporte sustentável. Negativo. Não. Isso é um ponto positivo, mas a gente está falando da segurança de quem conduz e dos demais. Lucas, o espaço do trânsito, assim, a meu ver, esse cenário do trânsito, é o espaço mais democrático de todos. Tem a antiga, a lambreta, e tem o veículo importado do mais caro que tiver. E a bicicleta. Tem o ônibus, o caminhão, a bicicleta, e tem o pedestre, tem todo, é o mais democrático de todos. Inclusive, eu vou sugerir para o Adriano essa pauta. E tem esse veículo ele precisa de legislação. Ele tem que participar. Agora, só para nós não entrarmos nesse assunto, fizemos uma parte, é um assunto importante, vou pedir para o Adriano incluir em pauta, importante falarmos sobre isso. Mas vamos seguir então com o Eduardo, né? Poesia em Movimento, né, da Biblioteca Hélio Alves de Oliveira, que recebeu 484 trabalhos de criações e apresentações de poesia, né, que vão ser escolhidos os melhores para expor em ônibus da Viação Montenegro S.A. Muito bem. Acho muito bom um projeto desse. É um projeto que incentiva leitura, incentiva escrita, a criatividade. Eu sou um defensor da educação, então acho que incentiva a educação de todos, não só de quem escreve, quem lê, quem participa. Isso. Então dá uma movimentada na cidade. Acho que é muito bom um projeto desse. Tinha em Porto Alegre, tinha no Trenzurb também. Então acho que tem que ir renovando. Não sei quantos caracteres são quantos estrofes ou como é que funciona, mas é interessante ter por temática, por datas, né? É interessante movimentar. A cidade não pode parar, tem que se movimentar. E a cultura e a educação também não podem parar. Muito bem, Eduardo Fagundes, então, falando sobre o projeto Poesia em Montenegro. Cafundó, tua opinião? Promover os poetas também é fundamental, né? Incentivá-los, né? na literatura, na escrita, no poema, na vivência, isso aí que é muito significativo. E também, se é para ser em movimento, mas também pode ser no movimento da pessoa em relação a algum lugar. E aí pode ser nos mercados, pode estar na Câmara de Vereadores, pode estar nas escolas, nos rurais. Então, talvez até nas paradas de ônibus. Nas paradas de ônibus, por exemplo, a parada de ônibus aqui na João Pessoa que não tem, então vou botar na parede do na parada que não tem. Na parada de ônibus que não tem. Mas aí se tu me permitir, eu vou te corrigir, porque aquela parada ela é uma expressão artística. Sim. Como assim? Aí ficou tirado fora. Ela é subliminar, a gente tem que imaginar. Suponha.
Tem um fundo legal, foi uma casa antiga. É que não está no alcance do olhar de todos. Aí tu fica na chuva ali, fica ali na boa, ali, mas tu tá num lugar artístico, né? E aí mais um poema ainda, então vai ficar excelente. Mas tem que incentivar os jovens, né? Os adultos que praticam e eles sabem, de amigos da gente, que são poetas, escrevem, têm interesse, né? de transmitir esse conhecimento das pessoas. Então só se ganha, e os locais são os mais distintos possíveis e importantes muitas vezes para chamar atenção, né? Porque a gente fala tanto em poema, mas pouco se vê poema na vida, né? Muito pouco poema tem rodando por aí. Então, tá de parabéns então a iniciativa, né? Se nos ônibus também vão conseguir colocar. Isso é importante. A opinião, então, do Cafundó. E antes de ouvir a tua opinião, Bergs, recebeste muitos poemas, né, há anos atrás, quando tu era mais nova, acredito que se trocavam muitos poemas. No meu tempo, coisa séria. Eu não quis dizer o teu tempo, eu fui nos arredores. No meu tempo a gente tinha aquele álbum, e a gente escrevia, e passava um álbum para cada um. Álbum para cada um. Isso é bom, sabe? Isso é legal. Aí você botavam pensamentos, botavam poemas, era muito legal. E agora quando falou esse negócio aí, esse concurso, eu fiquei encantada que o pessoal do ensino fundamental foi o que mais escreveu. Que bom. É quem mais tem que ser acordado para isso. É questão lúdica, né? Porque é muito interessante. Porque isso desperta aquilo que a pessoa tem de melhor dentro dela. Sabe? É quando a alma brota e a alma se transforma em palavras. E isso é muito bom para todo mundo. Eu me lembro quando falaram isso para nos nossos álbuns. Tinha aquele álbum assim, tudo escrevia, coisa, aí passava, a amiga botava na aula, o outro botava, o outro levava para casa para escrever, no outro dia trazia. Eu já sou do tempo que daí os cadernos já não rodavam com poemas, eram os questionários. Tinha questionário também. E o questionário ele me dava uma raiva, porque assim, aí tu tinha a menininha que tu gostava lá na 6ª série, e aí dizia assim, perfil de homem que você gosta. Aí eu pensei, vamos ler esse tom no padrão. Aí tu ia lá, idem ao 6, aí tu ia 6, idem ao 13, aí tu ia ao 13, idem ao 1. Puxa, ali, desculpa, João. Ali tu já desistia. Isso é barbaridade. Entendeu a poesia toda. Mas as opiniões da mesa elas são muito concordantes em relação a isso. Poesia arte, Montenegro ainda carrega, mesmo que a gente precise de mais esforço, né, o nome Cidade das Artes. Então é louvável um projeto como esse. Gente, estou adendo bem rapidinho aqui. A Cidade das Artes, ela produziu tantos artistas importantes no estado e até fora do estado. Sim. Lá em Santa Maria, o maestro o Tita. Sim. O maestro é o Tita, gente. Ficou aqui. Na OSPA, nós temos nossos artistas daqui que se criaram aqui. Sim. Que eu assisti aquelas criaturinhas estudando que estão na OSPA. Então, por tudo, sabe? Nas apresentações. Olha o Mateuzinho. Que agora é pós-graduado, é doutor de não sei o quê. O que ele toca naquela coisa, não é nem gaita, como é que é? O bandoneon? Não é nem bandoneon, é a gaita mesmo. A semana passada nós perdemos o Miguel Proença, né? Temos no Conservatório de Música anos aqui em Montenegro. Sim. Bastante. É um nome Miguel nacional. Proença foi eminente, a gente recebia ele. Pessoal, só antes de nós encerrarmos, nós estamos caminhando para o final do programa. E nós vamos ter um problema técnico, tá, pessoal? Para avisar os espectadores que estão aguardando aí o final do programa. E esse problema técnico ele não vai nos permitir pegar a imagem do sorteador, que vai ser feito agora pelo João, da equipe técnica da TV Mon. Vai rodar para nós, na nossa tela aqui. Os analistas vão estar de testemunha, né? Mas nós não vamos conseguir pegar a imagem que nós sempre fazemos, sorteando e mostrando para vocês. Mas tá sorteando aqui agora, eu vou avisar que quem venceu, que foi Mauro Azevedo Martins. Então assim, é uma falha técnica, por isso nós não podemos transmitir esta imagem para vocês, mas o vencedor
foi o Mauro Azevedo Martins, que vai poder retirar o combo no Mestre do Frango, segunda a quinta-feira. Pessoal, a gente conseguiu então abordar esses temas importantes. Antes de nós finalizarmos, algum destaque de um dos analistas da mesa hoje na quarta-feira? Eu tenho um destaque. Cafundó. Ramiro Barcelos, perto de 7 de setembro, estava na calçada do lado de lá da farmácia do Botim e companhia, estava toda ela no esgoto lá, trabalhando, mais de mês. Do lado do antigo Banrisul. Isso, um horror para a população. Terrível.